Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Nessa parte do programa a gente fala sobre anemia. Doutor Fábio, a gente falou sobre a importância de se detectar o problema, que pode ser causa de outras doenças. E aí agora eu queria falar de alguns mitos também, antes da gente partir direto para a questão de tratamento. A gente vê sempre as pessoas mais experientes que costumam contar, não, você está com anemia, vamos fazer então comida agora só na panela de ferro, que vai resolver. Isso é verdade ou é um mito, doutor Fábio? Não, infelizmente é mito. As panelas não liberam quantidade suficiente de ferro. Agora, é óbvio que uma alimentação saudável, equilibrada, nos ajuda a mantermos sem anemia. Ferro priva, né? Claro, sem anemia por falta de ferro, por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico. E aí o que ajuda? Que tipo de alimento que ajuda nesse caso, doutor Fábio? No caso do ferro, são os alimentos ricos, seria o feijão, realmente, as carnes vermelhas, as vísceras, né? E no ácido fólico, a principal fonte são os vegetais, as verduras, legumes e frutas, né? Realmente são fontes ricas de folato. Mas a gente tem que levar em conta isso, né? Nunca vamos tentar tratar a anemia com alimento, porque não dá. A quantidade de ferro é muito pequena, dá para mantermos sem. Mas diante de uma anemia, infelizmente, o alimento não dá conta. Nós temos que, evidentemente, primeiro, fazer o diagnóstico da causa e depois entrar com suplementação de ferro medicamentosa mesmo. A alimentação, por exemplo, quem faz uma dieta muito severa corre o risco de ter uma anemia? Sim. Os vegetarianos, por exemplo, são propensos à anemia por megaloblástica, que é por deficiência de vitamina B12. Tá? Apesar deles comerem muito ácido fólico, eles não comem vitamina B12, que estão nas carnes também, principalmente nos produtos de origem animal. Né? Então, nós já vimos vários casos de vegetarianos exclusivos que, mais de menos dia, eles desenvolvem uma deficiência, uma anemia chamada anemia megaloblástica. Doutor Fábio, algumas pessoas costumam dizer que quem tem anemia tem o sangue ralo. Isso é verdade? É uma expressão que poderia ser aceitável? Sim, poderia, porque se o sangue tem menos glóbulos vermelhos, ele é mais fluido realmente. E o sangue com muito glóbulo, ele seria mais espesso, né? Então, seria uma das causas de, entre aspas, sangue ralo, seriam as anemias mesmo. A Maria está fazendo uma pergunta que era até o que eu queria comentar agora, se a anemia pode evoluir para algo mais sério, como um câncer, por exemplo. E aí eu já pergunto para o senhor, a pessoa que não trata de uma anemia, né? Às vezes ela nem sabe que tem, ou às vezes nem liga para aquilo. Pode realmente evoluir para uma coisa séria, um câncer, uma leucemia, alguma coisa assim, doutor? Bom, é muito importante salientar que, como nós colocamos no primeiro bloco, muito depende da etiologia dessa anemia, ou seja, nós temos que ver a causa dela. As anemias carenciais, raramente ou quase nunca, vão evoluir para um tipo de desfecho dessa natureza. Agora, o problema é que muitas vezes a pessoa tem uma anemia que é por uma mielodisplasia, por exemplo, que é um defeito da medula óssea. Essas mielodisplasias, um percentual delas pode sim evoluir para uma leucemia aguda. Tá? Então, é muito importante, por isso, a gente sempre ressalta que tem um diagnóstico preciso para que haja uma boa condução e evitar eventos indesejados. Até mesmo uma simples anemia ferropriva, simples entre aspas, né? Poderia ser a manifestação, como nós dissemos, de um câncer de intestino. Então, é muito importante que façamos um diagnóstico preciso para que não tenhamos dissabores, até mesmo com a instituição do tratamento correto. Né? Com certeza. A Fabiana, ela pergunta se o sangue positivo com o negativo pode causar anemia, doutor Fábio? Não, aí é importante a gente salientar. Existe sim, é bom chamar a atenção, que uma mãe RH negativa, que seja mãe de uma criança RH positiva, portanto, filha de um pai RH positivo, ela pode sim desenvolver uma anemia chamada doença hemolítica do recém-nascido. Mas aí é por anticorpos que a mãe desenvolve contra o fator RH positivo do filho. Por isso existe a chamada vacina, né, que eles falam, que seria a imunoglobulina anti-RH, que a gestante negativa toma no hospital para prevenir esse tipo de anemia nos filhos
no segundo, terceiro filho em diante. Né? Ela também pergunta se a hemoglobina 6 é muito baixa. Em 6. Em qualquer faixa etária, 6 gramas por decilitro de hemoglobina é uma anemia bastante severa. Tanto é que o normal seria, para a mulher, acima de 11,5 de hemoglobina, e para o homem, no mínimo 13, por aí, 13,5. Então é muito baixo. Então, se qualquer tiver nessa situação aqui, exige um cuidado especial. Com certeza. É uma anemia já importante. Doutor Fábio, e para se definir o tratamento? Que tipo de tratamento uma pessoa com anemia faz? É cuidado com a alimentação? São medicamentos? Aí já vem aquela questão de se tomar sangue também. Como é que é? É muito importante que nós individualizemos também esse tratamento. Mas, de uma maneira geral, no caso das anemias carenciais, esse tratamento começa antes da anemia aparecer. É o que se faz, por exemplo, nos postos de saúde, né, onde o próprio Ministério da Saúde dá de graça, inclusive, o sulfato ferroso para as crianças tomarem no primeiro e segundo ano de vida, preventivamente. Aí nós já estamos prevenindo a anemia ferropriva. Aliado a isso, uma boa alimentação, ela não teria problema com anemias carenciais. Né? Caso haja anemia carencial, evidentemente o tratamento é feito com a reposição daquele elemento que está faltando. Né? E as outras também têm tratamento. Toda anemia tem tratamento, seja ela com medicamentos. Hoje a grande maioria nós tratamos com medicamentos, mesmo as hereditárias, né? Que nós fazemos uma prevenção de crises, de hemólise, etc. E muitas, às vezes, necessitam, no caso dessas anemias mais graves, também reposição com tratamento aí com transfusões sanguíneas, em alguns casos. Né? Aquelas, por exemplo, a anemia aplásica, as mielodisplasias, que não tem resposta, não adianta comer bem, não adianta tomar remédio. A medula óssea que não está trabalhando, não está produzindo as hemácias. Então, nesse caso, nós temos que fazer um regime de tratamento transfusional. Mas né? o que esse sangue que vem, ele vai fazer? Ele vai renovar, ele vai ajudar só o organismo, como é que já está daquele jeito? Não, nós simplesmente detectamos, por exemplo, o paciente está com a hemoglobina baixa, nós colocamos glóbulos vermelhos de um doador sanguíneo nele. Né? E nós vamos elevar esses níveis às custas desse sangue do doador. Tá? Infelizmente, as hemácias duram no máximo 120 dias. Tá? E então, esses pacientes, às vezes, têm que ficar tomando transfusões até mensais, tá? Ou até em intervalos menores. Né? E aqui também é importante ressaltar as anemias agudas, por acidentes, por exemplo, o indivíduo tem uma hemorragia aguda, também nós fazemos esse tipo de reposição. Porque não dá tempo, não dá para esperar que o próprio organismo produza novos glóbulos. Né? A pessoa que já tem, por exemplo, vem de uma história familiar da questão da hereditariedade da anemia, doutor Fábio, ela já deve realmente estar preparada, se preocupar com isso desde cedo, observar, fazer os seus exames constantes para observar se esses níveis não vão caindo. Isso é importante? Inclusive, quando a gente detecta uma anemia hereditária, a gente já faz automaticamente um estudo familiar. Tá? Para a gente detectar os outros possíveis portadores ou até mesmo doentes. Né? E as pessoas, por exemplo, parentes que tenham pacientes com alterações cromossômicas graves, por exemplo, em alguns casos, não só a anemia, mas em todas as doenças genéticas, de um modo geral, a gente aconselha que se faça um estudo dessas pessoas para saber até mesmo, aí, como você perguntou, a predisposição de cada uma ao mesmo evento. E qual que é essa influência da hereditariedade? É grande? Normalmente vai acontecer de ter anemia alguém da família, ali, alguém que vai... Ah, sim. Isso aí é matemático. Um pai, por exemplo, com traço falciforme, se ele procriar com a mãe que também tem o traço, eles têm 50% de chance de ter um filho com anemia falciforme. E todos os filhos vão ter, praticamente todos, né, os 75% vão ter traço falciforme também. E aqui no Brasil é muito comum a mistura de anemias, doenças genéticas, né? Não é raro um doente falciforme ter filho com uma pessoa que tem talassemia e as crianças nascem com doença falciforme mais talassemia. Tá? E aí é uma mistura enorme de
de hemoglobinopatias aqui no Brasil, né? Devido a essa miscigenação racial. Então, é bem matemático mesmo. As pessoas que já observam esse nível da hemoglobina já baixo, como a gente falou, citou que a Fabiana perguntou que era 6. O senhor falou que no caso da mulher seria o normal 11,5. No mínimo. Quem está ali perto, por exemplo, no 12, no 12,5, deve ficar mais atento, deve observar mais, doutor Fábio? Não, estando dentro da normalidade, é importante olhar se, por exemplo, no caso da mulher, se é uma mulher que tem 11,5 de hemoglobina, ela está com nível mínimo. Mas se ela tem uma menstruação excessiva, fatalmente ela não tem caderneta de poupança nenhuma de ferro, né? Então, fatalmente, ela irá desenvolver uma anemia. Então, seria bom que se medisse os níveis de ferritina dessa mulher para saber se eles estão em níveis seguros. Se não tiver, uma reposição é muito melhor do que um tratamento, né? Uma prevenção é muito melhor. Eu sempre costumo dizer que em qualquer doença, e nas anemias não é diferente, a prevenção é muito melhor do que a correção. Sempre se diz isso, né? Prevenir é melhor do que remediar. Com certeza. Doutor Fábio, quem tem algum tipo de anemia um pouco mais grave, mais severa, por exemplo, os familiares devem ficar atentos, porque também existe a possibilidade dessas doenças mais graves serem hereditárias também e repassarem? Vamos pensar num caso de uma leucemia, por exemplo. Uma pessoa na família teve leucemia. Deve-se ficar atento com isso? Não é motivo de alarde, não é motivo assim da gente fazer nenhum alarme especial, não. Apesar de hoje a gente ter certeza disso, né, que é lógico que existem outros fatores, como compostos químicos e radiações, por exemplo, que são leucemogênicos, mas de um modo geral, as leucemias, as mielodisplasias, têm alterações cromossômicas que, evidentemente, são mutações que podem passar para gerações futuras, né? Mas não é motivo de alarde, não. A maioria delas, não. Não se justifica, nesse caso, fazer exame de todo mundo. Tá? É muito melhor observar, né, essas pessoas. Agora, existem casos que realmente isso é verdade. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui do lúpus, né? O lúpus eritematoso é uma doença reumática, muitas vezes grave, tá? Que cursa com anemia. Os pacientes com lúpus não tratados têm anemia, e o lúpus tem uma grande incidência familiar. Então, por exemplo, uma mãe com lúpus, a filha, vale a pena, sim, ela fazer esse tipo de avaliação, né, para saber se ela tem pelo menos o anticorpo positivo, para ficar mais atento. Né? Para resumir, tem cura a anemia, doutor Fábio? Felizmente, a grande maioria tem. Tá? Agora, aquelas que não têm cura com medicamentos, hoje ainda, há muitas delas, a gente já tem feito transplante, por exemplo, de medula óssea. Né? Por exemplo, as mielodisplasias, que é o exemplo clássico, em indivíduos mais jovens, são curáveis com transplante de medula, assim como as leucemias. Né? Até as anemias hereditárias, como a talassemia, por exemplo, já está se fazendo transplante de medula óssea. Aí a cura é completa. Mas a anemia pode ser recorrente também? Pode. Não é raro mulheres com anemia ferropriva por sangramento. A gente trata, elas melhoram, daí a pouco elas continuam sem corrigir a causa e continuam sangrando, elas voltam a ter anemia. E aí tem que estar sempre observando. Fazer tratamento novamente. Tá certo. Doutor Fábio, infelizmente nosso tempo já acabou. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor e as informações relativas à anemia. Com certeza é bom a gente ficar atento, né? Fazer sempre os exames básicos para não ter problema nenhum. Evitar realmente, né? E aqui eu aproveito a dica, né, e deixar que todos nós devemos preocupar não só com anemia, mas com doenças cardiovasculares. Então, o brasileiro tem o mau hábito de só ir ao médico quando o incêndio já aconteceu. E é muito melhor a prevenção em todos os casos, né? Hoje o Ministério da Saúde dá muita chance às mulheres fazer preventivo de câncer de colo, mamografia, os homens fazer prevenção de doenças prostáticas, de doenças cardiovasculares mesmo. O SUS dá isso tudo de graça. Eu acho que não vale
ficar de braço cruzado. E as anemias não é diferente, assim como outras doenças. E pensar naquelas pessoas que estão bem saudáveis, que possam doar sangue também, ajudar aquelas que realmente precisam dessa doação, precisam desse sangue para deixar o organismo num funcionamento melhor, né? Sem dúvida. Eu aproveito a deixa aqui, né, para solicitar que aquelas pessoas que são saudáveis e que reúnam condições, que procurem-nos lá no Hemominas, né? Porque, infelizmente, toda hora tem alguém precisando. Né? E lá, inclusive, o nível da hemoglobina, né, doutor Fábio, é bom lembrar, vai ser feita essa avaliação, de repente pode ser lá que você descobre que tem alguma coisa errada. Não é raro. A pessoa ir doar sangue, a gente fala, você não pode doar porque você está com anemia. Aí ela vai descobrir na doação de sangue. Tá? Então, além do benefício de servir o próximo, é um benefício também de fazer uma série de exames para detectar um possível problema. Mas essa ajuda, com certeza, vai fazer diferença, né? Exatamente. Doutor Fábio, obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos, e a gente espera poder contar com o senhor em outras oportunidades. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E a gente vai para um rápido intervalo, já já eu volto, tem mais saúde.